Oi, oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quem Pode com Elas. Hoje, mais um episódio muito especial. Eu já falei que aqui, né, só tem gente especial. E eu estou aqui com uma pessoa que eu já vou começar a ficar emocionada, mas com uma pessoa que faz parte do meu processo de recuperação do burnout. Ela nem sabia disso até a gente se conhecer pessoalmente. Eu estou aqui hoje com a Carla Pelicano. Eu agradeço imensamente por você ter vindo, ter topado na hora, tá aqui. E, de fato, vai ser muito bom ouvir sua voz aqui junto comigo, mas porque você realmente faz diferença na minha vida. Pronto, tô chorando. E é isso, gente. É assim. Eu vou perguntar para que ela possa falar e eu me recuperar. Quem é Carla Pelicano? Elaine, como não topar, né? Como não vir aqui? Bom, eu sou Carla Pelicano, com 55 anos de idade. E quando eu falo a minha idade, eu me lembro que com 20 anos eu fui fazer minha primeira aula de yoga na ACM. Eu entrei na posição da criança. E eu vi a professora tinha 50 anos. E eu falei, meu Deus, ela tem 50 anos. E ela dá aula de yoga. Que incrível isso. E ela tem 50 anos. E isso eu paralisei nos 50 anos. Ela tem 50 anos, é incrível. E olha como tudo mudou, né? E foi maravilhoso. Maria Luísa. E quando eu estava na posição da criança, eu me vi dando aula de yoga. Foi um momento incrível, foi surreal, porque isso era completamente distante da minha vida. E eu contei isso para minha irmã, contei isso para minha família e eles disseram, você é doida? Isso não tem nada a ver com você, você é dura e você não tem, né? Não tem todo esse estereótipo de professora de yoga, que é atleta, que é isso, né? Não é você. Próxima encarnação. Vamos passar? Vamos seguir em frente. Bom, o tempo passou, 2 crianças, hoje a Raquel tem 36 anos, o André 32. Passaram-se 25 anos. E eu sempre com aquela sementinha, porque foi muito forte, foi incrível essa percepção, essa sensação. Eu me vi e eu senti tudo que eu sinto hoje dando aula de yoga. Nossa. E foi algo muito intenso, muito forte. Eu comprava DVDs nas bancas de revista, fazia pela TV Cultura as aulas de yoga. Muitas vezes não tinha dinheiro para fazer as práticas nas academias, na rua. Não tinha como fazer, e a correria da vida, né? E depois de 25 anos, a vida deu uma virada. E é aqueles momentos em que a gente perde o chão e fala, e agora? Quem é a Carla? A Carla era dona de casa, era mãe, era esposa, e de repente tudo virou. Houve uma reorganização na minha vida e eu falei, e agora eu vou fazer o quê? Fui almoçar no restaurante vegetariano e vi lá, formação de professor de yoga. Eu fechei os olhos. E agora? E é agora que eu vou na cara e na coragem. E eu cheguei lá na quinta-feira, peguei o papelzinho, aí marquei a entrevista na quinta-feira para sexta-feira. Cheguei com o professor Wilton no Hatha Yoga Clássico, que eu não sabia que era um dos cursos mais difíceis aqui em Brasília. Na sexta-feira eu fiz a entrevista, ele falou, tudo bem, a gente começa amanhã. Hã? Nossa. Um curso de 2 anos, tá? 2 anos, todos os finais de semana. E durante a semana o curso prático, o curso mesmo que eu tinha que fazer a aula com outro professor para sentir no corpo e tudo. Porque, inclusive, eu não estava fazendo práticas de yoga na época. E eu fui, foram 2 anos e foi muito incrível, foi muito impressionante, porque eu percebi ali toda a minha dificuldade com as posturas, muitas posturas eu não conseguia fazer. E durante todo o curso as pessoas falavam, desiste, não é para você. Entraram 8 pessoas, 3 se formaram. E elas diziam principalmente porque eu não dava conta mesmo de fazer muitas posturas. E muitas vezes eu ficava envergonhada, ficava constrangida. Mas eu dizia muito mais do que o corpo. E eu sentia a energia, eu sentia que era muito mais mesmo do que o corpo, a prática do yoga. E eu entrava na respiração, entrava nesse processo da aquietar a mente, de sentir. E aquilo foi me trazendo uma outra percepção do que era o yoga. Quando eu me formei, eu fiz treinos com a minha mãe, com os meus sobrinhos, com meu irmão, com todo mundo, todos eram os meus cobaias. E eu fui na UNB, lá no CO, e os alunos da UNB, eu chegava embaixo de uma árvore e falava, vamos fazer yoga? Você quer fazer yoga? Era mesmo? Doida do yoga. Que máximo! Eu estou aqui para oferecer yoga para você. Vem, vem. Aí eu ficava atrás das pessoas e, de repente, eu estava com uma turma de alunos da UNB. E por 5 anos eu dei aula gratuita na UNB. Olha. E foram realmente os meus alunos, assim... Nossa, quando eu olhei, tinha 80 alunos, fazendo eles chegando com um tapetinho. Aí, de vez em quando, alguém ligava, vi seus alunos lá na rodoviária, com um tapetinho nas costas. São os alunos da Carla.
E foi uma época muito incrível, até a pandemia. E foi um treinamento muito sensacional isso. E, ao mesmo tempo, eu fui criando turmas em outros espaços. Mas o UNB sempre foi gratuito, porque era uma forma de retribuir todo o acolhimento que eles tiveram comigo, né? Porque foi um treino, né? Um treinamento. Porque você termina um curso de formação, mas você não está pronta. É só vivendo, é só fazendo. E a gente sempre quer aquele ideal, né? Eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais. Aí eu finalizei esse curso e fui fazendo outros cursos de formação. Então, eu fiz Hatha Yoga clássico, Tantra Yoga, Yoga contemporâneo, Yoga integrativo. Eu fui entrando nos livros e aí você percebe que é um universo. É muito gigantesco, é muito aprendizado. E nunca tem fim. Nunca tem fim, é muita coisa para aprender e é algo maravilhoso. É muito incrível mesmo. Mas o aprendizado é vivendo, é vivenciando todos os dias essa experiência mesmo, no dia a dia, é apaixonante. E um dia antes, quando surgiu a pandemia, eu já estava com muitas turmas, uma turma muito incrível foi no Aroeira, no espaço onde meu irmão tem um viveiro de plantas. Ali eu realmente construí muitas turmas ali, foi algo muito especial. E eu encerrei o ano passado lá, depois de 8 anos, fiquei 1 ano, e as pessoas sempre falavam, você é muito determinada, né? Porque eu ficava 1 ano com um aluno. E eu ficava visualizando os alunos chegando, eles vindo, e eu acreditava realmente que eles viriam. Porque a gente tem que construir esse espaço, você tem que construir energia, receber, esperar, e eu visualizava no meu coração, todos vindo, todos chegando. E as coisas acontecem, você vai construindo internamente tudo que você deseja, né? Nós somos co-participantes, né, daquilo que a gente quer. Olha que realmente legal. A gente constrói. Eu vou te interromper um pouco para falar dessa sua fala, né? Muita gente que está nos vendo aqui, nos ouvindo, às vezes está no trânsito, às vezes está na academia, que eu já fiquei sabendo de gente que corre ouvindo o podcast, e precisa ficar com essa mensagem, assim, né? Que nós precisamos também acreditar naquilo que a gente quer, visualizar isso lá no futuro. Isso não é um devaneio, né? É construir essa energia, né? Então, por favor, pode continuar, mas só para ficar aí na cabeça de quem está nos ouvindo. E ter uma determinação interna de que não é da noite para o dia, né? A semente, ela precisa de um tempo para romper a casca, depois romper o solo e alcançar a luz do sol. Não é você colocar a semente e toda hora você vai lá cutucando, ela não vai nascer. É a nova geração, né? Eu tô sentindo isso, coisa Carla. rápida, né? Você precisa de um tempo, precisa amadurecer, precisa de um tempo mesmo, de tudo precisa desse tempo interno. E aí, quando começou a pandemia, foi tudo muito novo, foi tudo muito assustador, né? E um dia eu estava em casa, no primeiro mês da pandemia, uma aluna me liga, em pânico, em total desespero. Nossa. Começou a chorar, eu vou morrer. Eu, não, calma, respira. Aí eu trabalhei por 40 minutos com ela, com os pranayamas, que são técnicas de respiração. O yoga, ele tem muitas ferramentas em que você vai trazendo a calma, vai encontrando essa dimensão interna, né? De mais estabilidade, de sustentar essa paz interna, de voltar a si mesmo. Porque a gente se distrai muito desse centro, do foco, da atenção plena, de estar no agora. Então, você está salivando o futuro, você está lá na frente, o que vai acontecer nas expectativas, né, nas angústias, então você volta para o agora. Aí eu fiquei trabalhando todo esse momento com ela, estamos aqui agora, você não vai morrer, sente a sua pele, se abraça, coloca a mão em você, sente o seu corpo. Aí depois ela terminou e falou, grava um áudio para mim, eu preciso ouvir a sua voz, para dormir, para ficar bem, eu preciso saber que você está por perto. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou falar, oi, tudo bem? Eu estou aqui. Aí foi quando veio a ideia, que não foi por acaso, né? Isso não aconteceu por acaso. Veio a ideia de gravar as meditações. E em 2018 eu tinha sido certificada pela Sociedade Vipassana de Meditação, tinha feito o curso de condutores de meditação Vipassana. Então eu estava autorizada, porque antes eu não me sentia autorizada, né? A gente sabe conduzir meditação como professor de yoga, mas eu tinha uma certificação para conduzir a meditação. E aí eu falei, opa, vou conduzir a meditação. Mas se eu conduzisse uma meditação de meia hora, 40 minutos, 1 hora, isso era muito maçante para quem está começando. Não, vou fazer de 10 minutos, 15 minutos.
E aí eu comecei a enviar para ela. Nossa, foi ótimo. Eu posso enviar para minha amiga? Claro, pode. Posso enviar. Aí começou. Aí eu enviei para um, para outro. Aí a Ana Paula mesmo enviou. Eu posso enviar para os meus pais? Pode, claro. Aí foi crescendo. E é interessante que a gente não tem ideia do alcance disso. É muito interessante, que aí foi se disseminando, foi criando uma teia tão amorosa, tão gentil, assim, que todo mundo... Não, eu estou enviando para uma amiga que está hospitalizada, estou enviando para... E aí, quando eu vejo, tem alguém lá na Bahia ouvindo a minha meditação, alguém em Portugal, alguém na Suíça, pessoas completamente desconhecidas, ouvindo a meditação e dizendo, nossa, como me faz bem, como é incrível. Um dia eu fui almoçar no Girassol, aí a pessoa falou, você é Carla Pelicano? No meio de todo mundo. Sou. Ai, posso te dar um abraço? Eu ouço as suas meditações e me fazem tão bem. Eu falei, nossa! Foi a minha reação, gente. Quando eu conheci a Carla, eu fui a um espaço justamente fazer... Eu nunca tinha feito aula de yoga assim. Eu comecei a fazer as meditações. Então, eu sou mais uma dessas que precisa ouvir sua voz. Eu acho que eu já comentei aqui, quem me segue nas redes sabe que eu tive burnout na pandemia. Eu estava na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por óbvio, fomos, né, tivemos muito trabalho a fazer. E quando eu saí com burnout, conheci a Ana Paula, que é a minha psicóloga, e ela me apresentou Carla Pelicano. E eu precisava, primeiro que eu vou confessar aqui para você, que eu muito, né, primeiro eu fui workaholic, e aí tem toda uma história que hoje eu sei por que fui, né, para me esconder de várias coisas, e a gente vai falar ainda sobre isso também, né, sobre olhar para esse passado que dói e né, também diminuir a ansiedade com o futuro que eu também tinha, porque não tinha, entre aspas, ninguém por mim, falando, apadrinhando profissionalmente, né, eu tinha que fazer a minha vida profissional. E então eu fui muito workaholic e eu falava, principalmente nesse auge, que de jeito nenhum que eu consigo fazer yoga. Eu sou muito agitada, eu sou muito ocupada. Isso é pra gente que, né, tá lá tranquila já. Eu tinha esse preconceito. E aí, quando eu comecei, eu tentei até, entrei numa aula, mas não, boxe é que é pra mim. E lutas são para mim. E quando eu tive burnout, que eu comecei a conversar com a Ana Paula, e entender tudo isso da presença, né, de estar presente, da atenção plena, ela me apresentou eu precisava de 3 meditações seguidas para conseguir respirar. Eu só chegava, quando eu chegava ao fim da 3ª, é que eu estava melhor. Né? E fui aprendendo isso. Então, hoje... se eu colocar à noite, não chego nem nos 5 minutos, porque eu relaxo tanto logo no início, eu ouço a sua voz, eu já relaxo. E eu faço isso hoje dentro de hotel. Às vezes eu tô no hotel, eu fico ansiosa, porque eu tô sozinha, porque eu fico com medo de alguém tentar abrir a porta, ou eu fico, enfim, eu viajo muito. São as suas meditações que me acompanham, seja no avião, seja no, né? Então, é interessante a gente ver isso que você está falando, dessa transformação, essa gentileza. E eu já te apresentei para uma gente, inclusive para as meninas, para as minhas filhas, que pedem Insight Timer para dormir. Oh, que lindo! Mas é tão legal ver isso, né? Essa transformação da energia e a gente entender que quando a gente fala de yoga, a gente fala de meditação, nós estamos falando de nós, né? De olhar para nós. Por favor, continue. Yoga, existe essa... É porque, ainda mais com as redes sociais, as pessoas passaram a ver o yoga como uma performance. Né? Você virar de cabeça para baixo, você fazer posturas difíceis. Tudo bem, você pode fazer performance, você pode fazer malabarismos, posturas difíceis. Mas o yoga é além disso, você vai além do corpo. O yoga, o principal objetivo do yoga é amar quem você é. É você se enxergar. Você se tornar gigante nesse amor. Né? Porque às vezes é tão mais fácil você olhar para fora, você cuidar do outro, você estar disponível para o outro, mas estar disponível para si mesmo, né? Quem eu sou, o que eu quero, o que eu sinto, o que está doendo, o que está incomodando e que eu não estou dando atenção. Aonde está difícil, aonde está desconfortável e que eu estou escondendo. Não, está tudo bem, até chegar num ponto em que eu desabo, né? Até chegar num ponto em que eu entro em choque e que nada mais funciona.
Né? Eu chego no extremo porque eu não olhei para aquilo que eu sentia, para aquilo que doía, para aquilo que incomodava. Eu deixei crescer, o que eu tenho que deixar gigantar em mim mesma é o amor que vai transbordar, aí sim vai alcançar o outro, né? Cuidar de si é cuidar do outro. Olhar para si é olhar para o outro com um olhar muito mais gentil, muito mais amoroso, né? E você trouxe isso. Eu falei do burnout. Muitas vezes a gente costuma dizer, eu enxergo o burnout hoje de outra forma, sabe? Porque pelo CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença relacionada ao trabalho. Mas eu enxerguei da seguinte forma: o burnout você só tem quando você permite ultrapassar limites, seja você ultrapassando os seus limites e seja outras pessoas ultrapassando os limites com você. E tudo isso tem relação com isso que você disse. É você não se conhecer ou é você não se impor porque você tem várias inseguranças. É você não ter amor próprio mesmo. Porque quando você se conhece, sabe o que você quer e sabe o que você não quer. Quando você se ama, você não permite avançar demais. Né? Eu entendo isso hoje, porque hoje eu consigo falar muito mais não no trabalho. Eu consegui... E sem pesar, né? Isso é tão... Isso, porque às vezes o não era tão difícil, né? Nossa, que culpa que o não traz, né? E hoje eu falo um não com segurança, né? Porque eu sei o que é importante para mim. É importante eu dizer não porque eu preciso ficar com a minha filha. É importante dizer não porque eu preciso voltar mais cedo hoje para casa, né? É importante eu voltar mais cedo para casa porque tem o marido e a filha esperando, né? Então é importante isso. Tem algumas coisas que são mais importantes. Então esse não é fundamental. E em alguns processos isso não era possível, porque você não via isso, né? Ou, não só você, tantas outras mulheres, porque a gente quer mostrar que é capaz, a gente quer mostrar que dá conta, que consegue. E isso é muito natural. E eu fiquei muito... Eu ainda estou num processo, né? Não posso falar que estou pronta. Que é o que você disse, assim, é um processo, não é do dia para a noite que a gente tem, né, essa evolução. E eu fiquei muito feliz, há pouco tempo eu fui a um evento, que a minha participação era depois do almoço, mas pediram para todos os palestrantes chegarem às 7 da manhã. Nossa. Eu estava fora, eu tinha passado por 2 semanas muito difíceis, assim, com doença na família, com trabalho, né? E eu falei, não, eu não preciso chegar às 7 horas da manhã. Eu sei o que eu tenho que fazer à 1 da tarde. E eu falei com a organização, olha, tudo bem? Porque eu não tinha coragem nem de perguntar. Eu falei assim, olha, gente, a minha participação é só à tarde. Eu vou chegar de manhã ainda, mas eu vou chegar mais tarde. Eu preciso descansar, eu preciso dormir bem. E aí eu tomo um café da manhã com calma, porque com criança, né? Quem tem criança sabe como é, né? Come comida fria, café frio, né? Quando você senta para comer, alguém te pede alguma coisa. E eu consegui fazer isso. Eu falei, gente, olha só que evolução. E eles falaram, tá ótimo. Tudo bem. Para eles não foi, né? Exato. Para mim fez uma diferença enorme, para eles nada. Né? O quanto esse processo é interessante. E você trazendo isso aqui, mostra para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, vai despindo desse preconceito todo aí, né? De que, olha, estamos falando de você, do seu amor por você. Do sentir. É porque a gente também está tão no piloto automático. Tá tudo, a gente vai... chega às 7. Tá bom, eu chego às... Não, mas você pode chegar e falar, será que é possível eu chegar um pouco mais tarde? Né? Você se colocar, explicar. Porque às vezes a gente... O que o Mindfulness faz também é trazer uma escuta mais consciente, uma fala mais consciente. Você estar mais nessa presença muda essa comunicação. Uma comunicação consciente muda a percepção também. Não é nesse piloto automático que a gente resolve as coisas se resolvem com mais clareza, com mais discernimento, quando você tira essas nuvens que embaralham a nossa visão. Muitas vezes a gente está com tudo muito turvo, porque está correndo demais. Eu tenho que dar conta de tudo, está tudo muito agitado. Então, se você dá conta desse momento, aí depois você dá conta do próximo momento. Depois do próximo momento. Cada tarefa no seu tempo. E às vezes a gente quer acumular uma tarefa em cima da outra, e aí você não dá conta de nada. E fica num estado interno de ansiedade, de angústia e de tensão, e que parece que você
Nossa Senhora, você está carregando o mundo, né? E quando você respira profundamente, você respira lenta e profundamente, tudo se suaviza. Se você observar quando você está com medo, com tensão, com angústia, você está respirando curto. Você respira com o peito apertado. Às vezes até dói para respirar. Sabe, é uma respiração assim curta. E se você respira, qualquer palestra, qualquer evento que você for participar, se você fizer uma respiração lenta, você estufa o abdômen, como se estivesse enchendo um balão. Estufa as costelas e o peito, você cresce. E depois deixa o ar escorrer pela boca um pouquinho. E aí depois você fecha a boca e respira pelas narinas, mas você leva o umbigo lá nas costas. Esvazia esse balão completamente. Você expira bem lento, bem lento. Você percebe que você expande essa capacidade respiratória e o seu sistema nervoso acalma de imediato. Você se tranquiliza, todos os seus pensamentos diminuem, que a mente é tagarela, é agitada, como macaquinhos pulando de galho em galho, eles vão pulando, se agitando, e depois tudo se acalma, tudo se tranquiliza. Então você respira lenta e profundamente, algumas vezes, 2, 3 vezes, tudo muda. A sua percepção do ambiente muda, a percepção das pessoas muda, porque você acalma, você tranquiliza todo o seu sistema nervoso. Tudo se acalma. E você cresce internamente numa energia amorosa, uma energia de paz. Você alcança uma dimensão nova, uma dimensão energética nova. É impressionante, o amor se né? expande. Você é a luz que emana do coração. Nós nos esquecemos que somos a luz que emana do amor. Então nós somos muito mais luz, muito mais amor do que imaginamos. Nós às vezes apertamos toda essa luz, né? Encolhemos essa luz dentro de nós. Então, brilhar essa luz no olhar, brilhar essa luz na fala, essa luz no toque, essa luz, ela... Então, nós emanamos amor, emanamos luz. Nós somos luz, mas essa luz vem do coração. É a fonte luminosa, é o coração. É a fonte do amor. E ela está aqui, presente em nós. E quando a gente se reconhece nesse estado de presença, nessa fonte da presença, a gente dissolve qualquer percepção interna de escassez, carência, falta ou inadequação. Por que a gente se sente inadequada? Por que a gente não se sente no nosso papel, que é o nosso papel hoje, aqui e agora? Porque a gente não está se encaixando. Por quê? Porque eu não estou agigantando esse amor em mim mesmo, porque eu não estou crescendo no amor. Porque se eu me vejo na minha potência, que é o amor, não importa o julgamento do outro, não importa a crítica, não importa a cobrança nenhuma. Eu estou em mim mesma, eu estou no centro. Eu estou na estabilidade, no equilíbrio. Então, tudo flui. Eu encontro um fluxo, eu encontro um movimento. Porque a vida não é estagnação. A vida é movimento. A vida é movimento. É instabilidade, né? É. A impermanência, ela atua em mim, atua em você, atua no outro. E aí a gente volta naquela questão da culpa, da insegurança, e a culpa, a autossabotagem, a autopunição, elas existem quando a gente imagina que a gente está paralisado lá no passado. Que a gente é a mesma pessoa do passado. Hoje a gente é tão diferente. Toda hora eu bato no microfone, não sei se interfere. Hoje a gente não é a mesma pessoa que foi ontem. Não é a mesma pessoa que foi há uma década atrás. Se você pensar no que te fazia sofrer há 1 ano atrás, aquilo não tem o menor sentido hoje. O sofrimento de 1 ano atrás já passou, já se dissolveu, as águas da impermanência já levaram, e esse rio já se moveu muito. Então, nós vamos nos movendo no fluxo da vida, nesse movimento, e tudo vai perdendo sentido, porque a culpa, ela nos paralisa naquela vivência que não existe mais. Então, se a gente perceber que a nossa caixinha de ferramenta, ela vai se movimentando e vai crescendo, hoje eu tenho um conhecimento muito diferente do conhecimento que eu tinha 1 ano atrás, há 10 anos atrás. As experiências que eu vivi, que eu me paralisei lá, elas são tão diferentes das que eu tenho hoje, que não tem o menor sentido eu carregar qualquer culpa por aquilo que eu vivi. E às vezes... Hoje eu sou completamente diferente. Né? E às vezes a gente está ali se culpando, né, por uma coisa que a gente às vezes nem faz essa reflexão, que é o que você disse, eu não tinha aquelas ferramentas. Não tinha conhecimento. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha essa vivência. Maturidade. Então, né? Muitos de nós, assim, por isso que às vezes eu falo que 40 é bom. É ótimo. Eu já 50.
Não é? Talvez por isso, porque a gente se dá conta, peraí, eu tenho um monte de ferramenta, minha caixa de ferramenta é enorme, Cresceu. muito maior do que as pedras que estavam ali me prendendo, né? Mas é isso, porque a gente às vezes fica naquele sentimento lá de trás e fica, poxa, mas eu não devia ter tomado aquela decisão naquele momento, eu não devia ter não sei o quê, e fica lá remoendo aquele passado. Talvez não enxergar isso, né? Que o rio passou. Aquilo era o que eu tinha naquela época. E você não vai mudar o passado, né? Não você muda não o vai passado. alterar aquele passado, ficar ruminando. Ele não vai mudar. O que você pode mudar é, a partir de agora, esse momento. Como é que... E a melhor forma de você estar em paz é como eu vou reagir com a situação. Qual é a situação que eu tenho hoje, né? A gente vai se tornando, vai reagindo de uma forma mais consciente, mais amorosa, mais compassiva, trazendo mais compaixão para o outro e para nós mesmos, né? Como é acolher o outro, acolher a si mesma, na sua humanidade, que somos humanos e vamos errar muitas vezes ainda, mas vamos acertar muitas vezes. E a gente pode escolher agarrar esses erros e se prender a eles, ou fluir. Eu vou errar, tudo bem, mas eu vou acertar. Mas eu procuro acertar mais vezes, né? Eu procuro fazer o meu melhor, eu ofereço o meu melhor. Então, eu tenho consciência de que eu faço o melhor que eu posso. Eu estou nessa oferta de oferecer o melhor que eu tenho. Mas em algum momento eu vou tropeçar, eu vou errar, eu vou me enganar na humanidade. Porque na humanidade que todos nós temos, né? Na nossa humanidade, vamos errar. Mas vamos nos acolher, vamos nos unir, né? E nos apoiar em não jogar pedra, não condenar, não julgar, e sim trazer esse perdão, trazer esse amor, né? Esse olhar luminoso, que é o olhar que vem do coração. Tem gente que, quando a gente fala disso, de olhar para nós, de amor próprio, confunde com o egoísmo. Não, né? Não, você só olha para você, você é egoísta. Eu tenho um trauma, assim, dessa palavra, por isso eu não olhei para mim muito tempo. Isso eu já entendi, né? Porque eu fui taxada de egoísta muito tempo. Então, e eu hoje entendi que não, eu só estava querendo o meu lugar ao sol, eu só estava querendo estudar, fazer uma universidade, eu queria ter as minhas coisas, então não é mal nenhum, não estava passando por cima de ninguém, não estava, então me perdoei. E aí, nessa coisa de você olhar, achar que é um egoísmo, às vezes você não quer ter esse amor, né? Não quer olhar para você com amor. Mas você traz uma coisa muito interessante na sua fala que eu percebi na vida, assim. Eu tenho 22 anos de relacionamento com meu marido. Ele falou que vai assistir todos os episódios nas férias dele. E ele, então, agora vai ouvir essa parte que eu ainda... que ele vai ver... Porque o que a gente tem 22 anos juntos e eu falo que o amor foi só crescendo, mas junto com essa minha evolução de olhar para mim, olha que interessante, porque eu comecei a entender essa humanidade nele, que é o que você disse. Eu comecei a entender que ele é imperfeito porque todo mundo é, né? E olhar ter esse amor por mim e olhar para ele me trouxe esse olhar mais generoso, mais gentil para ele e entender toda a humanidade. Olha só, uma declaração de amor assim em rede nacional, né? Não, mas eu estou trazendo esse exemplo porque às vezes as pessoas têm medo, às vezes é medo mesmo de olhar para si, porque dói, não é simples resolver algumas coisas, mas com essa coisa de não, isso é egoísmo, ou as pessoas também, né? Você trouxe na sua história, as pessoas falavam, desiste, isso não é para você, não faça isso, né? E muita gente fala, não, mas você está indo por esse caminho, cadê você? Porque você começa a pôr limites nas pessoas, você começa a dizer não, né? E essas pessoas que se beneficiam de você não dar limites, elas vão se afastando ou vão fazendo você desistir da ideia de olhar para você. E quando você tem essa possibilidade de olhar para si e olhar para as pessoas ao seu redor com mais generosidade, nossa, é o que você falou, é o amor que se expande, né? E ele transborda. A forma como você se acolhe, a forma como você se enxerga, é a forma como você passa a olhar o outro. Você enxerga tudo que você vê no outro, é tudo que você vê em você primeiro. Então, quando você começa a se olhar
com essa luz que vem do coração. Então, por isso que quando a gente está de olhos fechados na meditação, a maioria das vezes eu falo, no escuro das pálpebras fechadas é a luz do amor que te conduz. E ela te conduz nessa jornada interna para se reconhecer. E você se reconhece como alguém muito amado que voltou de uma viagem distante. Porque às vezes nós estávamos tão distantes de nós mesmas que a gente sente saudade de quem somos. A gente não sabe, mas a gente estava sentindo saudade de nós mesmas. Porque nós nos abandonamos em algum momento da estrada. Nós nos deixamos de lado, nós nos esquecemos de nós mesmas. Nós soltamos a nossa mão e deixamos, não, larga você aí. Nós nos esquecemos de nos amarmos. Então, é esse olhar amoroso, generoso e gentil, sem cobrança, sem chicote, sem tanta crítica. E olhar com todo o amor do coração, com a alegria em amar alguém tão... não chora não, eu vou chorar. Eu tô aqui segurando a lágrima. Porque eu sou chorona também. Aí não, Elaine. Não, mas é que eu tô me vendo. Você tá falando, eu tô me vendo. Eu me esqueci, eu senti saudade de mim. Porque eu resgatei a Elaine de 14, de 15 anos, que sonhava, a sonhadora, a comunicativa, a que não tinha medo de nada, a que liderava time achando que jogava muito, entendeu? Então, e hoje, eu fui me esquecendo durante todo esse tempo. Eu tô com 43, foram 18 anos. Tempo já, e você está se resgatando novamente. Isso é maravilhoso. Né? E você é um exemplo para sua... Você tem uma filha? Tem duas. Duas, né? Duas, E é um exemplo para suas filhas, né? Você é um exemplo para suas filhas. Mostrar isso, mostrar essa força, essa garra, né? Essa determinação. E isso é maravilhoso. E isso é normal, isso acontece mesmo. Principalmente com as mulheres. Porque a gente... e na nossa geração, a gente aprendeu a, em algum momento, se esquecer mesmo de si mesma, né? A largar tudo e se dedicar, né, ao outro, e que isso é normal, isso é assim, principalmente na geração da minha mãe, da minha avó, então, nem se fala. Mas a gente vai aprendendo a mudar isso, e os homens hoje, então, também já estão... Eu vejo a minha sobrinha com a bebezinha e o marido junto, eles participam juntos, né? Os homens hoje participam, eles estão juntos. Então, hoje, a gente já vê que é um novo olhar. É uma nova percepção, está todo mundo junto, trabalhando junto, e a gente vai se olhando e para não se distrair de si mesmo mais. Porque se a gente se distrai da percepção do corpo, então a gente se desconecta do próprio corpo, e se desconectar do corpo é o quê? Do sentir, das emoções, o que eu sinto, né? O que é importante para o meu sentir. Porque às vezes a gente sente ciúmes e não reconhece que está sentindo ciúmes. Eu não sei que eu estou sentindo ciúmes. Estou sentindo uma coisa estranha. Mas eu estou sentindo ciúmes. E é importante nominar o que sente. Mindfulness traz essa ideia de nominar as emoções, os sentimentos. Eu sei que estou sentindo ciúmes. Quando eu sei o que eu sinto, eu consigo respirar profundamente, eu consigo entender a razão do que eu estou sentindo e eu deixo passar. Eu vivencio aquilo e eu consigo trazer clareza. Se eu não trago clareza para o que eu sinto, isso cresce, isso toma conta de mim e se torna irracional. Aí existem explosões de ira, de fúria, descontroles, sabe? Movimentos terríveis em que a pessoa se perde dela mesma. Então, quando no pânico, as pessoas se perdem porque elas não sabem o que sentem. Então, eu estou com medo. Mas eu estou aqui e agora, eu sinto o corpo, eu me toco, eu me percebo, eu respiro, eu sinto a respiração. Está tudo bem, eu estou com o pé no chão, eu posso sentar no chão, eu posso me agarrar ao chão, eu não vou cair, eu não vou me perder, eu estou bem, vai passar. Uma aluna minha esses dias falou, Carla, eu comecei um ataque de pânico, eu respirei fundo, eu fiquei, Carla, eu fiquei lembrando de você e passou. Eu fiquei respirando fundo, e eu consegui cortar. Ela ficou fazendo uma técnica de respiração e ela conseguiu cortar. Ela falou, eu fiquei tão orgulhosa de mim, tão orgulhosa. Mas a gente consegue voltar, a gente consegue se restabelecer. É não se distrair de si mesma, estar presente, se ancorar nas sensações, no momento, no presente, no sentir. É porque a gente está tão no piloto automático que a gente nem sente. E muitas vezes também, principalmente a geração, né, aí... Vamos colocar aí década de 70, 80,
até pouco tempo, agora que as escolas, vamos colocar aí, eu só via na geração da minha filha, na geração da minha sobrinha, por exemplo, não vi isso, que é você nominar os sentimentos desde criança, porque o que nos foi ensinado, pelo menos eu vivi isso, você não pode sentir raiva, Engole o choro. Raiva é feio, você está triste, engole seu choro, né? Então, a gente vai sendo reprimido nos sentimentos e aí isso vai sendo uma bola de neve, né? Você vai somatizando no corpo, a gente isso vira vai adulto crescendo, que não sabe reconhecer o sentimento travado, ou que não tudo quer. duro. Exato. Você não sabe nem expressar o que você está sentindo. Eu aprendi na terapia, mais um crédito aí para Ana Paula. Porque eu falava assim, Elaine, o que você fez? Porque eu falei que eu senti raiva, que eu descobri que a coisa que me deixa com mais raiva, descobri não, eu soube nominar, que a coisa que me deixa com mais raiva é injustiça. E aí eu falando pra ela, e ela falou assim, e você fez o quê? Chorei de raiva. Ela, chorar é da tristeza. A raiva é você xingar mesmo. A raiva é você querer socar, você não vai socar a cara de ninguém, você vai socar um travesseiro, você vai, sei lá, correr, você vai jogar uma pedra no lago, você vai... Porque você precisa colocar para fora esse sentimento sem fazer mal a ninguém, né? Vai num lugar gritar, você precisa, porque é o seu sentimento, e é legítimo. Né? E eu tô entendendo isso agora, aos 43, eu fiz conta errada, eu tive saudade de mim, não foi com 18 anos, foram 28 anos que eu esqueci de mim, né? Mais ou menos aí, vamos colocar. Quando eu fui para faculdade e tal, e aí eu comecei, não, agora eu vou, né, eu vou cuidar meio que da minha vida sozinha e esqueci dessa Elaine sonhadora, daqui não tinha medo de nada, nem de ninguém, queria conquistar o seu lugar ao sol sem fazer mal a ninguém. E imagina, eu não nominava meus sentimentos. E eu ensinando as minhas filhas a nominar. Como que eu consigo fazer isso? Não muito bem, né? Se eu não quebrar esse padrão, né? Como mãe também. Mas é um aprendizado contínuo. E a gente se colocar nessa disponibilidade, isso é maravilhoso. Né? A gente se permitir nessa humildade de aprender, de querer aprender. Isso é lindo, Elaine, sabe? A gente está aqui para aprender, né? Esse podcast mesmo, assim, foi uma dessas coisas. Foi a partir desse aprendizado. Sonho, né? Exato. E também pensando, eu li uma frase ontem, agora eu vou fazer o crédito da autora, mas eu achei tão interessante que eu não consigo lembrar agora. Ela disse o seguinte, que se você evolui, se você aprendeu, se a mulher aprendeu, se a mulher evoluiu, ela tem como dever trazer mais uma. Resgatar mais uma, mais né? uma. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse podcast. Esse nosso papo, eu fiz um monte de coisas pessoais aqui, mas é para dar o exemplo prático do quanto ajuda, né? Você estar presente, você fazer o mindfulness, você ter o yoga com prática, a meditação. Vocês podem ouvir Carla Pelicano no YouTube, né? Pegar e colocar. Então, assim, essas coisas nos ajudam tanto na evolução e para tudo. Né? Profissionalmente, hoje, eu consigo ter melhores oportunidades, porque eu soube dizer não para várias que não eram tão legais assim. E por eu não impor limites, quando chegava uma boa oportunidade, eu não tinha agenda. Né? Não tinha condição. Então, hoje eu sei falar, não, isso daqui eu preciso deixar esse espaço. Consegue filtrar, né? Eu preciso deixar espaço para a família, eu preciso deixar espaço... Mas para a família eu sempre fui, trabalho e família. Elaine não estava. Hoje eu consigo colocar, não, aqui também tem a Elaine. Agenda das amigas. Isso, né? das momento amigas, das amigas. Exatamente. E aí você estava falando, a gente está caminhando aqui para o final, fim. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes e eu falei do tanto que eu travo, né? O maxilar. E você agora também falou do quanto que a gente fica rígido, e eu acho que tem a ver com isso. Quando eu comecei a te escutar, eu estava contando aqui, quando eu comecei a escutar, né, as meditações, e quem não consegue, porque muita gente acha que meditação também é só meditação sozinha lá, em silêncio. A gente precisa evoluir muito, assim, eu acho, né, para chegar nesse silêncio. Então, a meditação guiada ajuda muito. Você vai ouvindo, que aí não deixa muito pensamento, né? Assim, vem, você está ouvindo e vai fazendo. Na realidade, meditar não é silenciar a mente.
é acalmar o fluxo de pensamentos. Você vai diminuir a agitação mental. Algumas pessoas ainda têm muita agitação mental, um pensamento atrás, e já começa a pensar, eu vou fazer tal coisa, eu vou, né? Eu vou emendando, né, os meus pensamentos, um em cima do outro, como é que está a minha agenda, e você não consegue se desligar. E, na realidade, não é se desligar, é diminuir esse fluxo, diminuir a agitação emocional e conseguir respirar mais profundamente. Só de você respirar mais profundamente, você já consegue trazer um certo alívio. E com o treino, com o tempo, isso vai trazendo internamente, né? Você vai assimilando isso e você vai conseguindo mais facilmente entrar nesse momento de relaxamento. Porque também a meditação, ela não necessariamente ela é para relaxar. Porque você pode fazer ela, por exemplo, durante o dia, de manhã, e ela te traz mais vitalidade, ela te traz mais disposição mental, né? Ela te traz mais clareza, mais discernimento. Mas o relaxar que a gente fala é a couraça, é a armadura, aquela rigidez. É uma rigidez interna que te impede de entrar nesse fluxo, de entrar num movimento. Então, quando você está muito tensa, mas é uma tensão energética, é até difícil explicar. É uma tensão de bloqueios, sabe? De bloqueios internos. Então, a ansiedade, ela cria muitos bloqueios internos. Talvez não dê certo, não sei o quê, não sei se vai dar, como é que vai ser isso? Então, é tanta coisa que vai gerando, que vai acontecendo, que você cria uma couraça, que você cria uma armadura. E além disso, então isso daí você está salivando o futuro, você está criando expectativas, angústias, não sei o quê. Então, tá muita coisa que está crescendo. E ao mesmo tempo, você também está ruminando o passado. São essas flutuações da mente que nos impedem de estar aqui e agora, alcançar essa dimensão de paz, essa dimensão de equanimidade, de equilíbrio. E é um silenciar interno que, apesar de todo o barulho externo, de toda a agitação, você pode estar num lugar super barulhento, mas você alcança uma dimensão de paz e de calma internos que faz com que você tenha clareza, que você tenha lucidez, que você tenha boas escolhas, que você consiga fazer boas escolhas. Mesmo que você venha a errar, mas você, sabe, você está mais numa suavidade, em uma situação em que, tudo bem, eu errei, mas eu vou acertar na próxima, vai ser mais tranquilo, vai ser... A gente não tem aquela angústia, aquela coisa... De ter que responder, sabe? rápido, de ter que reagir. A gente se torna muito menos reativa. Muito menos visceral, né? É algo mais... É até difícil explicar. É uma dimensão de muito mais suavidade. É verdade. Então, acho que a gente podia fazer só uma coisa que eu queria dizer, que você falou assim, eu acho que yoga não é para mim, porque eu sou muito agitada, muito acelerada. Yoga é para todo mundo. Se você respira, yoga é para todo mundo. E em algum momento, quando você começa a fazer a prática do yoga, você percebe que yoga é para você. Yoga é para todo mundo. E eu vi isso fazendo. Yoga é para todo mundo, sabe? E se você é agitado, se você não é agitado, yoga não vai te tornar zen. Yoga vai te virar do avesso de uma forma em que você vai olhar para si mesma com uma outra lente. Uma lente gigante, assim, de cuidado, de amor, de lucidez, em que você vai se enxergar linda, incrível, como você é. Sabe? Que é especial como você é. A gente se enxerga verdadeiramente como a gente é. E eu vi isso, porque especial. Esse preconceito meu foi antes, né? E ter ido fazer, e eu saía de lá sempre muito emocionada justamente por isso, porque eu falava, gente, olha eu, né? Quem sou eu? E não só por ter feito, e aí não é mesmo a posição, eu tenho dor na lombar e eu fazia de um jeito que não chegava a tudo, mas o importante era estar ali e estar me enxergando. Porque a gente não precisa dar conta de todas as posturas. Eu não faço um monte de postura por causa da minha coluna que dói, eu tenho um desvio muito intenso na coluna e eu faço aquilo que o corpo consegue. E eu sempre falo para os meus alunos, faça aquilo que é possível. Né? O corpo faz, a gente respeita o corpo. Né? Esse é um acolhimento para o seu corpo. Também é. Amar o próprio corpo, acolher o corpo nesse momento como ele é. Né? E tem gente que acha que fazer também, voltando à meditação, é ficar lá naquela postura, né? E não necessariamente. Você pode fazer sentada na cadeira,
Você pode fazer deitada numa cama. Se por qualquer razão você não puder sentar, você pode fazer deitada na cama. Então, Né? Do jeito que for possível para você. E se você consegue fazer sentada com as pernas cruzadas, em Sukhasana, que é a postura fácil, que para mim é muito difícil, você faça com a coluna alongada. A ideia é você alongar a coluna para que a respiração aconteça, para que a respiração flua. Mas se você está corcunda, curvada, e é assim que você consegue, faça. Faça do jeito que é possível para o seu corpo. E agora, falando nisso, então eu vou convidar você a fazer, então, uma prática. Eu vou pedir a Carla, né, para fazer uma prática com a gente, curtinha, mas para você ver como é possível, de onde você estiver. Vamos lá? Então vamos. E vamos nessa de que você falou que está travando, que está... Vamos liberar algumas memórias, soltar. Então, eu te convido da forma que for possível para você hoje, sentar, ajeitar o seu corpo, fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração lenta e profunda, inspirando, estufando o abdômen, as costelas e o peito. Deixa os lábios entreabertos e deixa o ar escorrer pela boca, soltando o ar. E a próxima nós vamos fechar a boca e deixar o ar sair pelas narinas. Então, inspira como se estivesse enchendo um balão. E expira com a boca fechada, soltando o ar pelas narinas. Perceba que você está aqui e agora, no sentir, habitando o corpo. Não se distraia de si mesma, de si mesmo, sentindo o corpo que respira. O corpo vai encontrando a respiração habitual e sem nenhum julgamento. Apenas sinta o corpo respirando. Perceba sua respiração acontecendo. Sentindo o corpo que respira. Perceba os seus pés, talvez tocando o chão. E num breve escaneamento, perceba as suas pernas. E vamos trazer uma vibração ao nosso coração de gratidão. Gratidão por esses pés, gratidão por essas pernas. Que alegria ter pés, que alegria ter pernas que nos conduzem nessa jornada. Perceba a pelvis, os quadris. Perceba toda a sua coluna, o abdômen, o peito. Sentindo o seu peito aberto, desça os seus ombros, abra o seu coração. No solo sagrado do seu coração, encontre um refúgio interno. Nos sentimos confortáveis e à vontade com quem somos. Trilhando os caminhos que nos conduzem ao coração. No escuro das pálpebras fechadas é a luz do amor que nos conduz. Onde nos reconhecemos nesse amor que transborda, nesse amor que ilumina todo o nosso ser. Se veja gigante. Quando eu me vi gigante. Gigante nesse amor que envolve, vibra e ecoa internamente. Sinta o amor transbordar em você. Sinta-se genuinamente amado, amada, por si mesmo. E se por qualquer razão ainda for difícil se sentir amado por você, peça emprestado. O universo tem esse amor para te oferecer. Receba esse amor e sinta-se verdadeiramente amado por toda a existência. Existe uma celebração interna. Perceba os seus ombros, os seus braços, as suas mãos e trazemos novamente essa gratidão ao nosso coração. Gratidão por termos braços, mãos. Gratidão por esse corpo exatamente como ele é. Nos reconhecemos nesse corpo, habitando o corpo. Ancorando a nossa mente na plena atenção, em estarmos aqui e agora, momento a momento.
Perceba a garganta, a nuca, o pescoço e descanse a língua dentro da boca, soltando toda a salivação do futuro, toda a ruminação do passado. Nós respiramos aqui e agora e estamos sentindo esse momento. Perceba os seus maxilares, se reconheça nesse sentir. Perceba a testa, o couro cabeludo, as orelhas e a pele. E nesse momento podemos trazer para o nosso inconsciente uma intenção de soltar memórias que ainda geram sofrimento em nós. Mesmo que talvez não seja algo muito claro, mas podemos soltar. Não precisamos trazer à nossa memória, à nossa tela mental, nada em específico. Eu te convido, se você quiser, repetir mentalmente. Eu te perdoo, eu te abençoo e eu te liberto. E dessa forma eu me sinto perdoado, abençoado e completamente livre. Eu entrego essa memória, que ainda gera sofrimento em mim, para as águas correntes da impermanência, para que seja transmutada no oceano infinito do ser. Eu solto, eu deixo ir, eu confio, e eu me permito estar em paz com todas as minhas vivências passadas. Eu me permito estar em paz com todas as minhas vivências que ainda virão. Eu estou aqui e agora, nesse momento, nesse instante, no sentir. Faça uma respiração profunda. E eu te convido a repetir mais uma vez, onde podemos soltar e liberar toda a percepção de culpa, de angústia, porque hoje somos muito diferentes do que aquilo que já fomos. E vamos repetir: eu te perdoo, eu te abençoo e eu te liberto. E assim eu me sinto perdoado, abençoado e completamente livre. Eu entrego essa memória, que ainda gera sofrimento em mim, para as águas correntes da impermanência, para que seja transmutada no oceano infinito do ser. Eu solto, eu deixo ir, eu confio. Eu confio no fluxo da vida, nas razões do universo para cada experiência que se inicia, para cada experiência que se finaliza. Eu confio. Eu acolho esse instante e reconheço que estou no momento perfeito, nunca antes, nunca depois, vivenciando a experiência necessária ao meu aperfeiçoamento, ao meu autoconhecimento, aqui e agora, neste momento. Eu solto, eu deixo ir, eu confio. Sustentando a paz em si mesmo. Faça novamente uma respiração profunda. Que possamos estar em paz. Podemos repetir para finalizar essa meditação. Que eu esteja em harmonia, que eu esteja em equilíbrio. Que eu esteja feliz e reconheça as verdadeiras causas da felicidade. Eu sou fonte infinita de amor. E desse amor emana a luz que sustenta os meus passos nessa jornada. E com um sentimento de alegria e gratidão por sua presença, por estarmos juntos nessa caminhada. Alegria e gratidão por sua presença. Aos poucos, vá movendo os dedos dos pés, vá movendo os dedos das mãos, vá percebendo o seu corpo, as suas sensações. E quando você se sentir pronto, vá voltando, abrindo os seus olhos.
Ai, que delícia. E Carla, retornamos. muito obrigada. Eu que Obrigada mesmo. agradeço. Passou tão rápido. Aham, Falei, nossa, eu sou muito tagarela. foi ótimo. Eu agradeço. Agradeço imensamente por essa oportunidade das pessoas terem acesso, de todas as pessoas terem acesso e conhecerem a importância de a gente estar com a gente mesmo. Obrigada pela sua presença. Elaine, é muito lindo o seu trabalho, viu? Muito obrigada. E você, então, está convidado a assistir os nossos episódios. O Quem Pode com Elas está disponível no Spotify e também no Deezer. Então, além do YouTube. Aproveite e já corra para contar para aquela pessoa que precisa estar presente e estar com ela. Aguardo você no próximo episódio.